Gente, eu no vídeo passado conversei com você sobre a minha melhor professora, meu melhor professor entre todos, né? A Sônia Maria Fleury Teixeira. Mas eu quero dizer que ela não foi só a minha melhor professora, ela me ajudou muito na minha vida profissional. Então eu vou contar essa história para vocês, tá? Mas eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like, né? Faz isso agora, porque senão depois você vai esquecer. Eu preciso de likes para poder ter meus vídeos assistidos com mais frequência, né? Eu peço por gentileza que você compartilhe. E peço com muita gentileza, você se inscreva no canal aí. Eu preciso de 1.000 inscritos no canal. E também que você ative o sininho e notificações para receber notificações de novos vídeos, né? Bom, gente, na verdade eu vou falar um pouco de como a minha mestre, meu melhor professor da vida, minha melhor professora da vida, Sônia Maria Fleury Teixeira, me ajudou na carreira, né, carreira profissional, né? Mas eu vou falar também sobre essa discussão do 6 por um da jornada de trabalho, porque tem a ver com a ajuda que ela me deu, tá? Então, gente, a Sônia Fleury, depois que eu fui aluno dela, ela viu a minha dedicação, ela viu o meu esforço, ela viu o meu comprometimento, né? E ela começou a me ajudar de diversas formas na carreira, né? A primeira de todas, ela me chamou para ser monitor da disciplina Sistema Político Brasileiro, né? Que ela ia dar de novo, né? E ela chamou dois monitores. Um foi o Arthur, né? Arthur, abraço para você, tá? E outro fui eu, né? Então ela iria dar sistema político brasileiro com a ajuda de dois monitores, que eram eu e o Arthur, né? E inclusive muitos alunos da turma eram alunos lá da Fiocruz, né? Porque ela era muito ligada à Fiocruz, né? Então não eram só alunos da FGV, eram alunos da FGV e da Fiocruz, né? Que iam usar os créditos da disciplina lá para o mestrado ou doutorado deles da Fiocruz, né? Então, para mim foi muito importante porque eu aprendi a selecionar bibliografia, aprendi a expor oralmente, porque eu dei aula, né? Eu dei uma aula, né? O Arthur deu outra, né? E, enfim, fui pegando a manha do ambiente acadêmico, né? Então, essa foi a minha primeira experiência como profissional, vamos dizer assim, do meio acadêmico. Apesar de eu não ser remunerado, eu fazia o trabalho na base do aprendizado, né? Esse aprendizado era importante para mim, né? Mas eu comecei a conhecer o métier de professor melhor ali, né? Então foi uma grande oportunidade que a Sônia me deu, né? E mais tarde, um pouquinho mais tarde, ela teve uma aluna chamada Verônica, né? E a Verônica, ela era professora, né? Ela era professora, ela dava aula na Associação de Ensino Superior do Rio de Janeiro, a AERJ, né? Professora da área de estratégia, que é a área que eu mais gosto, inclusive, né? Mas a Verônica, além de ser professora, ela era funcionária do INSS, né? E pintou uma transferência dela para Brasília, né? Mas no que ela ia para Brasília, então ia ficar sem professor lá na ERJ, né? E aí, como ela foi aluna da Sônia, ela ligou para a Sônia: Sônia, eu preciso que você me indique algum professor para me substituir lá na ERJ, porque eu vou para Brasília e tal, tal. Aí a Sônia não teve dúvida, já sei quem eu vou indicar, é o Luiz Felipe, né? E aí a Sônia entrou em contato comigo e disse: olha, tem uma aluna, uma ex-aluna minha, Verônica, né? Que ela dá aula numa faculdade, ela vai para Brasília, precisa de um professor. Você quer encarar essa, né? Era meu desafio de fogo, eu nunca tinha sido professor na vida, né? Aí eu falei: quero. Então eu vou te botar em contato com a Verônica e você combina com ela. Aí eu liguei para a Verônica, a gente conversou, fui na casa dela, bateu um papo, a gente foi almoçar. E ela disse: olha, eu tenho duas matérias lá, instrumentos de análise administrativa e que é como a gente chama hoje métodos e sistemas, né? Ou organização, sistemas e métodos e tal, né?
e eu tenho administração estratégica. Você topa? Eu falei, topo. Principalmente administração estratégica, né, gente? Que é a coisa que eu mais amo lecionar, né, em toda a minha carreira, né? E, e aí ela me levou lá no Agamenon, que era o coordenador, né? Eu conversei com o Agamenon, eu disse, olha, eu sou mestre em administração pública na Fundação Getúlio Vargas e tal. E na época eu não tinha feito o MBA executivo ainda, né? Não tinha feito a pós-graduação em comércio exterior, era bacharel em administração e tal, né? Conclusão da história, eu consegui a vaga e eu me tornei professor lá na ERJ, né? Graças a Verônica, mas também principalmente graças a Sônia Fleury, né? E ali começou uma carreira de 21 anos, né? Eu tive 21 anos em sala de aula, né? E começou tudo ali, né? Quem arrumou para mim foi a Sônia, né? Então, olha, a Sônia me arrumou monitoria, a Sônia me arrumou oportunidade de ser professor, né? Minha primeira oportunidade e eu dali segui e fui em frente, 21 anos seguidos, né? E não bastasse isso, a Sônia, um pouco antes, ela me meteu em pesquisas que ela coordenava lá na Fundação Getúlio Vargas, né? Ela tinha uma equipe de pesquisadores, ela me convidou para ir para a equipe de pesquisas, né? Então eu estava envolvido numa pesquisa sobre burocracia estatal, né? Com uma equipe lá, né? Tinha a Silvia, eu lembro da Silvia. A Silvia era linda, parecia a Letícia Spiller, né? E tinha o Fuad, que era uma figuraça, né? Tinha o Valdei, que era um historiador, né? Muito bom o Valdei, né? O Valdei e o André. Daqui a pouco eu falo do André. Bom, tem uma hora que a Sônia me chama e diz o seguinte: Felipe, olha só, a minha outra pesquisa, que é sobre relações trabalhistas, a gente está com um problema, a coisa não está deslanchando lá. Eu vou te deslocar para relações trabalhistas e você sai de burocracia. Tá ok para você? Eu falei, tudo bem, Sônia, vamos lá, né? E aí eu fui para pesquisa sobre relações trabalhistas, né? E aí já tinha uma outra turma, o Armando Sampaio, né? O próprio André, que eu citei ainda agora, que também era historiador, muito bom também, né? E a Elaine. Enfim, eu cheguei lá, estava tudo muito atrasado realmente, né? Porque a gente queria estudar relações trabalhistas em países, né? Em outros países, não no Brasil, né? E a única coisa que tinha assim adiantada era que o André tinha estudado alguma coisa sobre o Japão, né? E precisava dar um gás, porque o nosso objetivo era publicar um artigo, né? Um paper, né? Na revista de administração pública, a RAP, né? Que é lá da Fundação Getúlio Vargas, né? Então precisava dar um gás. O que eu fiz? O Armando era o coordenador, eu falei, Armando, você vai supervisionar, se você concordar, né? André, eu te peço para além de você fazer o Japão, você fazer a Austrália também, e eu vou fazer a Alemanha, Estados Unidos e Suécia, né? E a Elaine era da equipe de apoio, né? Então, foi isso que foi feito, né? A gente estudou, eu estudei portanto, a Alemanha, os Estados Unidos e a Suécia, e o André estudou o Japão e a Austrália, né? Depois de tudo, a gente pegou as anotações, eu fiz a redação, né? Eu fiz a redação, então a gente mostrou para a Sônia, né? É claro que a Sônia também era da equipe da pesquisa e a Sônia gostou, então propôs algumas modificações, mas o grosso do trabalho estava feito, então eu modifiquei, né? Eu é que escrevi, eu fui o redator, né? E a gente publicou esse artigo na RAP, né? A principal conclusão era o seguinte: a globalização, porque era a época que se falava de globalização à torta e à direito, né? Ela está impactando as relações trabalhistas dos países? Está, né? Mas ela está impactando em todos os países da mesma forma? Não, cada um está dando uma resposta específica ou diferente para a globalização. Então, esse texto está lá na RAP, né?
Se você fizer uma pesquisa aí no Google, meu nome, Luiz Felipe Chateaubriand, e botar relações trabalhistas, vai aparecer o paper para você, né? E por que eu quis falar sobre isso? Porque quando eu estudei a Alemanha, estava acontecendo uma coisa muito interessante, né? A Alemanha estava numa crise econômica, né? O mercado estava desaquecido, a Volkswagen ia demitir vários funcionários, né? Aí o sindicato entrou na jogada. Pera lá, não vai demitir não. Não vai demitir, né? Aí foi negociar. O que eles negociaram? Olha, em vez de demitir, corta 10% do salário de todo mundo, mas não demite ninguém. Corta 10% do salário. E cortando 10% do salário, você corta 20% da jornada, né? E aí eles fecharam um acordo, se cortou 10% do salário de todo mundo e se cortou 20% da jornada de todo mundo. Ou seja, a jornada que era de 40 horas semanais, ela caiu para 32 horas semanais. O que significava o quê? Lá na Volkswagen não se trabalhava mais de segunda a sexta, mas sim de segunda a quinta, né? Então, gente, olha aí o 6 versus 1 caindo, né? Que é a história de trabalhar de segunda a sábado, 6, né? E depois folgar no domingo, 1, né? Que se propõe agora que seja o 4-3, né? 4 dias de trabalho e 3 de folga, né? Foi o que aconteceu na Alemanha. Mas a Alemanha propôs isso lá em 1996, gente. 1996, tem 28 anos isso, né? O nosso paper saiu em 1997, mas a informação que na época eu peguei na revista Exame, né, era de 1996. Então, gente, é a tendência do mundo. A tendência do mundo é as pessoas trabalharem menos horas e terem mais tempo para a sua vida pessoal, para o seu lazer, para cuidar de filhos, para cuidar de compras, para passear, para viajar. Enfim, gente, é qualidade de vida. E qualidade de vida representa melhor produtividade, né? Melhor produtividade. Então, essa é a história do 6 por 1 cair, que a gente está debatendo aqui agora. A Volkswagen lá na Alemanha já tinha feito há quase 30 anos atrás. Tá? E é isso, gente. Mas eu só pude ter acesso a essa informação porque a Sônia Fleury me convidou para uma equipe de pesquisa. Então, ela me convidou para ser monitor, ela me convidou para fazer equipe de pesquisa e escrever artigo na RAP, né? Escrever artigo aprovado para a RAP não é fácil não, tá, gente? E ela me propiciou minha primeira oportunidade de emprego como professor universitário. Então, essa mulher é espetacular, né? Porque ela é exigente, ela é dura na queda mesmo, mas quando ela vê que a pessoa corresponde às expectativas, ela não larga da tua mão, né? Sônia, muito obrigado por tudo que você fez na minha vida, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço a assistência desse vídeo, né? E se você quiser, nós temos mais de 700 vídeos aí, né? Sobre diversos assuntos, né? Política, futebol, aulas de administração, porque eu fui professor durante mais de 20 anos, né? Cinema, teatro, outros esportes, enfim. Escolhe o que te agradar mais e boa assistência. Muito obrigado.